Bom dia a todos os irmãos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Para nós é um privilégio sempre começar a semana na presença de Deus. Para o mundo esse é fim de semana, não é? Mas para nós é o primeiro dia da semana. A semana está começando hoje e nós começamos na presença de Deus, junto com os irmãos, dedicando a Ele nossa vida, cantando seus louvores, ouvindo a sua voz. Queridos, eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, de 13 a 26. Gálatas 5, de 13 a 26. O meu objetivo nessa manhã é instruir a igreja a respeito da vitória sobre o pecado, como acabar com os conflitos e amar de verdade. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, a razão pela qual Paulo escreveu a carta aos Gálatas foi para ajudá-los a rebater os falsos ensinamentos de um grupo de pregadores que diziam que era preciso que se guardasse toda a lei de Moisés para a salvação. E evidentemente que Paulo rechaça esse ensino. Ele expõe aqui na carta que a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo, que Deus nos justifica gratuitamente, sem as obras da lei, mediante a fé no seu Filho Jesus Cristo. E esse o foco de toda a carta. Mas aqui na passagem que nós acabamos de ler, ele está tratando de dois problemas. Primeiro, sim, o legalismo daqueles irmãos. Vários da igreja da Galácia, da região da Galácia, já estavam querendo se tornar judeus, querendo guardar as obras prescritas pela lei de Moisés. Esse é um problema que Paulo trata aqui. E o outro é o conflito que havia entre eles, que nós temos menção aí no verso 15. Paulo diz que eles estavam se mordendo e devorando, e no final, no verso 26, ele fala: vamos parar de provocar uns aos outros, e assim por diante. Ou seja, havia uma série de conflitos pessoais dentro da igreja, provavelmente membros em luta uns com os outros, em dissensão, em discórdia, discordância e uma série de outras coisas. Então ele tem que resolver dois problemas, Paulo. Ele tem que tratar da questão do legalismo, que é a tendência que nós temos de querer agradar a Deus pelo nosso esforço, pelo nosso mérito, e ele tem que resolver essa questão dos conflitos que havia dentro da igreja, que estavam dividindo a igreja. A solução de Paulo é que o amor produzido pelo Espírito Santo
resolveria essas duas coisas, como ele diz aí no verso 13 até o verso 15. O amor seria a solução. Primeiro, o amor haveria de cumprir a lei. A questão do cumprimento da lei se resolve quando nós amamos uns aos outros. Veja como ele diz no verso 13: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. O Evangelho nos torna livres, livres da culpa, livres do domínio do pecado, livres da condenação da lei. Só que essa liberdade, ele diz aqui no verso 13, não é para que nós demos ocasião à carne. A carne aqui não é o tecido que cobre os nossos ossos, mas carne aqui é a natureza humana, voltada para desejos, voltada para intenções e sempre querendo satisfação com prazeres aqui desse mundo, prazeres sensórios, coisas que se sente, coisa que toca, que se vê, que se deseja, que se prova. Então a carne é a nossa natureza humana marcada pelo pecado. Paulo está dizendo que o Evangelho veio nos trazer liberdade, mas não para nos deixar livres para fazer tudo o que o nosso coração deseja, porque frequentemente o nosso coração deseja aquilo que não presta, aquilo que não é bom para nós e nem para os outros. Ao contrário, o Evangelho de Cristo veio nos libertar, veja o final do verso 13, para que nós sejamos servos uns dos outros. Então, num sentido, não tem liberdade. Ou você é escravo da carne, ou você é escravo de Cristo. E se você é escravo de Cristo, você tem que ser escravo dos seus irmãos em Cristo, no sentido de servo, de ajudar, de servir, de viver para eles e não para vocês. Então, falando estritamente, como disse Martinho Lutero, não existe liberdade. O homem é uma besta, ou montada pelo diabo, ou montada por Deus, mas ela é montada por alguém. Então, é o seu caso e o meu. Nós somos servos. Ou você é servo da carne, da sua natureza pecaminosa, do seu coração que pede coisas que não são certas, ou você é servo de Jesus Cristo e, portanto, servo dos seus irmãos. Deus nos deu o Evangelho para nos libertar da escravidão da carne, para que nós pudéssemos ser servos uns dos outros pelo amor, amando uns aos outros. É isso que ele diz aqui no verso 13. E aí em seguida ele acrescenta: toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os Gálatas estavam falando, nós temos que cumprir a lei para ser salvos, nós temos que guardar todos os detalhes da lei. Paulo diz assim: se você amar o seu irmão, você está cumprindo toda a lei. Porque se você ama seu irmão, você não vai querer a mulher dele, não adulterarás. Você vai respeitar o nome dele, não dirás falso testemunho. Você vai respeitar a propriedade dele, não furtarás. Você vai respeitar a vida do seu próximo, não matarás. Você não vai querer nada que pertença ao seu próximo, não cobiçarás. Então, quem ama o seu próximo, ele cumpre todos os preceitos da lei. Então, o amor é o cumprimento da lei. E aí Paulo termina até com uma ironia aqui, né? No verso 15: se vocês, porém, ou seja, em vez de vocês se amarem e cumprirem a lei dessa forma, vocês se mordem e se devoram, cuidado aí, viu gente? Porque senão vocês vão se destruir. Ele está ironizando, né? É uma ironia que Paulo está dizendo. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela traduziu da seguinte maneira: se vocês agem como animais selvagens, cuidado para não acabar se matando. É uma tradução correta. É isso mesmo, porque quem morde e devora uns aos outros são os animais selvagens. Então Paulo está dizendo: se vocês estão se comportando como animais selvagens, se mordendo e se devorando um ao outro, cuidado para não extinguir a espécie, né? Imagine se nós vivêssemos constantemente em brigas dessa natureza, a espécie crente entraria em extinção muito breve. E crente briga, viu gente? Olha, uma vez eu vi uma história, eu vou passar como eu vi, como fato, numa determinada igreja, que eu não vou nem dizer a região,
Olhe que eu já andei pelo Brasil todo. Mas estavam discutindo, o conselho da igreja teve uma reunião e o assunto tinha a ver com a questão pastoral. E houve uma discordância, o conselho era pequeno, mas houve uma briga lá dos presbíteros. O presbítero ficou com tanta raiva um do outro, dois se estranharam, que um se levantou, pegou a cadeira, bateu no chão, quebrou, pegou o pé da cadeira e partiu para bater no outro. A coisa acabou na delegacia, dois presbíteros brigando de cacete porque não conseguiram chegar a uma conclusão, fora outros casos de assembleia de igreja que chama a polícia. Tem que chamar a polícia porque a briga começa entre os irmãos e a coisa vai para o tapa, a coisa é feia. Tem casos desses acontecendo. Vocês pensam que Paulo está brincando aqui, mas ele não está brincando não. Tem crente que às vezes acontece isso aqui. E em casa então, às vezes, né? Quando eleva a voz, quando briga, vai para a tapa mesmo, irmão com irmão, marido e mulher, a situação fica feia. Amigos, gente que se estranha, né? Isso aqui não é uma coisa que está longe de nós, não. Isso acontece mais frequentemente do que a gente pensa. E quando não tem a agressão física, né, e verbal, tem outros tipos de agressão. Outros tipos da gente manifestar hostilidade, né, inimizade, repúdio completamente aos nossos irmãos em Cristo. Paulo ele olha para essa situação, ele está orientando, ele está dizendo, vocês têm que amar, foi para isso que Cristo nos libertou e cumpre toda a lei e resolve o problema. Mas gente, vocês estão parecendo um monte de bicho brigando, né? Cuidado para vocês não se devorarem, para não acabar com a raça de cristão por conta desses conflitos e dessas coisas todas. E a questão então que faz a transição para a parte seguinte é que essa ordem de amar ao próximo, ela não é uma coisa fácil de fazer. A gente sabe disso. Tem gente que é muito difícil a gente amar, não é? Tem uns que é mais fácil, mas tem outros que dá um trabalho para a gente amar. Então, diante do que Paulo disse, vocês têm que amar. Então, pode ser que aqueles leitores ficaram assim, mas puxa vida, como é que eu vou conseguir amar fulano, cicrano? Eu detesto fulano, detesto cicrano, não concordo com ele. Como é que eu vou amar? E aqui Paulo entra dizendo, Deus não deixou você sozinho. Ele mandou o Espírito Santo aos nossos corações para produzir o fruto do Espírito, que é amor, para que vocês possam amar, e não só o amor, mas todas as outras qualidades e virtudes que vocês precisam para viver como igreja, para vencer a carne, os desejos da carne, que a carne deseja estrangular, não é? Mas para vencer a carne e amar, Deus nos deu o seu Espírito. Então, no que se segue, o apóstolo Paulo nos dá 4 ou 5 orientações sobre como nós podemos vencer a nossa tendência carnal de querer partir para a briga, para o conflito e nos separar, e amar o irmão como devemos amar, cumprindo toda a lei. A primeira orientação é a seguinte: nós temos que crer e buscar a promessa que Deus fez a respeito do Espírito Santo. Verso 16. Digo, porém, em contraste à briga mencionada nos versos anteriores, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andem no Espírito e vocês nunca vão satisfazer a esses desejos. É isso que a palavra concupiscência significa, um desejo intenso, um desejo forte. Vocês nunca vão fazer o que a carne intensamente deseja, aquelas paixões, aqueles desejos, aquelas reações fortes, aquelas vontades que vêm de repente. Se você estiver andando no Espírito Santo, você não vai fazer essas coisas. Andem no Espírito e vocês não vão fazer o que a carne deseja. Andar no Espírito, queridos, significa viver debaixo da sua orientação, tomar as decisões e fazer as escolhas pela orientação do Espírito Santo e agir no poder que o Espírito Santo provê. Em termos práticos, tendo já mais de
35 anos de cristão, eu sei que tem gente aqui também, tem até mais tempo do que eu descobri, ou eu tenho percebido na minha vida, como crente, durante esses 35 anos que eu sou crente, que a única maneira de você manter constantemente uma vida no Espírito é você tirar tempo todo dia para cultivar a sua vida espiritual. Conta uma história que um cidadão foi morar lá no Polo Norte, no Alasca, e lá era muito comum briga de cachorro. Aqui, lá no Nordeste é briga de galo, rinha, né? Mas no Alasca é briga de cachorro. E aí ele chegou lá e tinha lá uma briga de cachorro, todo mundo apostava, e ele percebeu que tinha o dono dos cachorros, tinha um cachorro, geralmente um cachorro branco e um cachorro preto. Então, geralmente o dono do cachorro ganhava muito dinheiro, porque quem ele apostava, não é? O cachorro ganhava. Ele botava os dois para brigar e ele apostava todo o seu dinheiro no cachorro preto, e o cachorro preto ganhava. Quando ele apostava no cachorro branco, o cachorro branco ganhava. E o cidadão ficou curioso e perguntou: como é que o senhor consegue acertar tudo? Ele disse: é fácil, na semana que eu quero que o cachorro preto ganhe, eu alimento ele, fortifico ele, dou comida para ele, faço ele ficar, e mato, e vou matando o outro de fome, devagarzinho, deixo ele ficar com fome, ele perde todas. A ideia é exatamente esse: carne, espírito. Qual dos dois vai vencer? Se você alimenta a carne, vendo o que não presta, sentindo o que não presta, conversando o que não presta, caminhando com quem não presta, a carne vai se fortalecer. Se você alimenta o espírito, lendo a palavra de Deus, meditando nas coisas de Deus, gastando tempo em oração, você vai estar espiritualmente forte. Essa semana eu recebi um e-mail de um cidadão, ele estava muito preocupado. Ele disse: eu sou casado, gosto da minha mulher, eu tenho uma vida de oração, mas eu não consigo fugir da pornografia. Eu sempre acabo caindo. Por exemplo, pastor, como é que o senhor explica isso? Ontem eu estava com minha esposa, nós tínhamos acabado de ler a Bíblia e orar, tivemos um momento de comunhão juntos. Um amigo meu passou no Facebook um link para uns vídeos de funk, que tinha umas moças lá dançando funk e tudo mais, e passei o dia, mas quando foi de noite, minha esposa saiu para fazer compra, eu fiquei sozinho, pastor, eu caí, fui para a pornografia. Por que isso? Eu tinha lido a Bíblia durante o dia. Resposta que eu dei para ele: tudo começou quando você abriu a porta, videozinho de funk. É só abrir a porta, não precisa muita coisa não. Aquela música, aquela dança indecente, não é? Imoral. É só você abrir, só precisa dar um gostinho para a carne, e ela vai ficar com fome, e cedo ou tarde você vai satisfazer. Então tem que cortar, não é para dar ocasião nenhuma, cortar tudo, senão você vai ter vontade depois. Então, quer andar no Espírito, você vai ter que alimentar a vida no Espírito. Você vai ter que ter tempo para ler sua Bíblia, tirar tempo para orar, para ter comunhão com Deus, ler livros bons, ter comunhão com outros irmãos, participar de grupos de estudo, alimentar e desenvolver a sua vida espiritual, para que você possa andar no Espírito, e aí você não vai cumprir a concupiscência da carne. Primeira orientação de Paulo: quer vencer a carne e amar? Então ande no Espírito, creia nisso, busque isso. E a promessa é que você jamais vai cumprir os desejos da carne. Segunda orientação que ele nos dá aqui é que nós temos que nos conscientizar de que existe um conflito sério no nosso coração e que nós não podemos vencer esse conflito sozinhos. Verso 17 e 18: porque a carne milita, militar aqui é lutar, a carne milita, luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Paulo descreve aqui no verso 17 um conflito que ele chama carne versus espírito. Carne é a nossa natureza, o nosso coração, que deseja o que não presta e tudo aquilo que é contra Deus. O Espírito é o Espírito Santo que Deus nos deu e que habita em nós. É o Santo Espírito de Deus, o Espírito de Cristo que está em nós. Os dois são opostos, diz o apóstolo Paulo. O que a carne quer é aquilo que o Espírito Santo abomina, e aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós, a carne resiste. Então tem uma guerra constante dentro de nós.
O resultado, verso 17, é que você não faz o que você quer, não é? Não diz aí? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, você quer fazer o bem, você não consegue. Porque tem esse conflito. Você quer fazer o que é certo, mas a carne está ali. Como é que eu venço esse conflito? Resposta no verso 18. Se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. A lei condena tudo o que a carne faz. Mas se você é guiado pelo Espírito, você vai fazer as coisas de Deus, você vai fazer o que é certo e, portanto, você não está debaixo da condenação da lei, porque a carne está debaixo da lei, ela é condenada pela lei. Mas se você é guiado pelo Espírito Santo, você vence a carne e nada do que você faz é condenado pela lei, porque você está fazendo aquilo que agrada a Deus. Essa é a segunda coisa. Às vezes o crente não se conscientiza disso, mas não há paz no seu coração até o dia da sua morte. No dia que você tornou-se cristão, começou um conflito na sua vida que não existia antes. Antes de você ter o Espírito Santo no seu coração, era só carne, só natureza carnal. Você fazia o que não prestava e você achava gostoso e você achava bom, você tinha vontade de fazer e você fazia. Mas quando Deus lhe deu o Espírito Santo, quando você nasceu de novo, tornou-se uma nova criatura, começou uma guerra no seu coração. A luta contra a carne, que vai durar até o seu último suspiro nesse mundo. Só que você não pode vencer ela sozinho. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, que é a mesma coisa de andar no Espírito, que Paulo fala no verso anterior. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, tem que ser levado por Ele, no poder dEle, na orientação dEle. Aí sim você vai vencer a carne e a condenação da lei, que a lei condena todas estas coisas. Terceira orientação que Paulo nos dá aqui sobre essa questão: nós temos que identificar as obras da carne em nossa vida e rejeitá-las. É o que ele nos diz aí do verso 19 até o verso 21. Ele diz, verso 19: as obras da carne são conhecidas. Como que ele dissesse assim: vocês não precisam que eu explique para vocês o que são as obras da carne, né? Vocês sabem o que são as obras da carne, mas tudo bem, eu vou dizer assim mesmo. As obras da carne são as atitudes que o nosso coração faz. É aquilo que a gente faz contra Deus. As obras da carne são as ações que são resultado dessa inclinação nossa para todo o mal. A lista fala por si, ela é explicativa, não precisa explicar o que é óbvio. Paulo divide a lista em 4 seções. Na primeira, ele fala de ações relacionadas à área sexual. Ele começa dizendo: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Prostituição, impureza e lascívia. São 3 atitudes relacionadas com a área sexual. É o sexo ilícito, é a imoralidade, é a impureza. Aqui você coloca tudo: sexo antes do casamento, trair a mulher, ver pornografia, homossexualidade. Todas estas coisas estão incluídas aqui, dentro dessas categorias aqui. A palavra de Deus olha para essas atitudes como sendo fruto da carne. A segunda categoria tem a ver com religião, por incrível que pareça. Ele diz prostituição, impureza, lascívia, aí diz idolatria e feitiçaria. Idolatria é você tentar adorar a Deus através de imagem. Feitiçaria é você tentar servir a Deus através do ocultismo, através de práticas ocultas, invocação de espíritos, encantamentos, tudo aquilo que Deus não mandou na sua palavra. Não é interessante que a mesma carne que provoca pecados na área sexual, ela também é religiosa. Esse pessoal é religioso, eles adoram as suas imagens, criam os seus deuses, têm os seus meios de tentar alcançar a Deus, mas são manifestações carnais, porque Deus não revelou isso, Deus não quis isso. Ele não quer ser adorado através de imagens, Ele não aceita invocação de mortos, não aceita espiritismo, feitiçaria, bruxaria. Isso é contra a palavra dEle, por isso está aqui como sendo obra da carne. Terceira categoria, e é a maior, porque Paulo está tratando desse assunto, são os pecados relacionados com o relacionamento. Ficou meio estranho, né? Mas é isso mesmo, são os pecados que têm a ver com relacionamento. Olha só a lista, depois de dizer idolatria e feitiçaria, ele diz: inimizades, porfias, ciúmes, iras,
discórdias, dissensões, facções e invejas. Metade da lista tem a ver com relacionamentos. Inimizade, não se fala, quero nem ver. Eu perdoo, mas não quero ele em casa. Eu perdoo, mas não quero ver ele pintado de ouro. Né? Não tem isso? Tem gente que faz assim? Né? Então é inimigo. Pode dizer o que for, mas é inimigo. Não quer contato, não quer comunhão, é inimigo. Inimigo, inimizade. Porfia, que é o espírito de briga. Vamos partir para a briga. Tem gente que gosta disso, né? Gosta de brigar. Ciúme, ira, raiva mesmo, que se manifesta em explosão. Discórdia, a pessoa discorda de tudo. Você conhece gente assim que é sempre do contra? Tem uma personagem da Mônica, né, no livrinho de Maurício, no gibizinho de Maurício, a Mônica, que é o do contra. É um menino que tudo que Cebolinha e a Mônica diz, ele é do contra. Só para ser do contra. Então, né, tem gente que é discórdia, dissensão, facção, já tem a ver com divisão mesmo, provocar uma divisão e separação. Inveja, está tudo relacionado. E a quarta categoria são coisas relacionadas a mim como indivíduo: bebedice e glutonaria. O ruim, o trágico do pecado é que ele pegou coisas boas que Deus nos deu, como o beber e o comer. O pecado pega as coisas boas de Deus, as bênçãos de Deus, e as destrói. No Antigo Testamento se falava do vinho como sendo, se fala do vinho como sendo uma coisa maravilhosa. Claro, sempre a Escritura condena a bebedice. A natureza humana pega o vinho e transforma numa fonte de embriaguez, de escândalo, confusão. E sobre vinho você coloca aqui tudo que é bebida alcoólica. Deus nos dá a comida e é gostoso comer. A gente abusa também do mesmo jeito. A gente exagera também. Então é isso que o pecado faz conosco. Ele torce as bênçãos de Deus e as destrói em nós, e faz com que o seu uso seja abusivo. É isso que acontece. Essa descrição Paulo adverte aqui, ó. Veja só o que é que Paulo diz no final do verso 21. Eu previno vocês que não herdarão o reino de Deus os que praticam estas coisas. Esse tipo de coisa que Paulo descreve aqui é própria de quem não conhece a Deus, de quem não é regenerado e está caminhando para a condenação eterna. Eu advirto vocês, diz o apóstolo Paulo, se vocês praticarem estas coisas, vocês não vão entrar no reino de Deus. Não vão entrar. Em termos práticos, por que Paulo está dizendo isso para a igreja? Ele está dizendo que nós precisamos identificar estas coisas em nossa vida. Quando nós percebemos alguma destas coisas em nossa vida, nós temos que nos arrepender delas, temos que confessar a Deus, deixar imediatamente, mas isso não é suficiente. Nós temos que substituí-las pelo fruto do Espírito, que é o próximo ponto de Paulo aqui, do verso 22 até o verso 23. Verso 22, mas, introduz o contraste, né? Em contraste a isso que a carne faz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu não sei a razão por que Paulo fala obras da carne no plural, mas quando ele faz o contraste e fala do Espírito, ele diz o fruto do Espírito. Há muita especulação nos comentaristas, não é? A respeito disso. A melhor explicação que eu achei é que Paulo aqui está pensando no fruto do Espírito como sendo uma coisa só, como se fosse um cacho de uva com 9 uvas. É um fruto só, ele vem junto. E o principal deles é o amor. O fruto do Espírito é o amor. Aí como ficaria? Olha, o fruto do Espírito é amor, alegria, que é o amor regozijando, paz, que é o amor em repouso, longanimidade, que é o amor exercendo paciência, benignidade, que é o amor fazendo bem ao próximo, bondade, idem, não tem muita diferença, fidelidade, que é o amor cumprindo a sua palavra, mansidão, que é o amor suportando as ofensas, e domínio próprio, que é o amor se controlando.
Então, na verdade, o fruto é o amor, só que ele se manifesta de todas estas maneiras, de todas estas formas, por isso está no singular. E ele diz no final: contra essas coisas não há lei, porque se você faz isso, se essas coisas acontecem na sua vida, não há lei contra isso, ao contrário, você está cumprindo a lei. Que coisa maravilhosa, não é? Obras da carne e agora o fruto do Espírito. E ele começou com amor, porque esse é o ponto da passagem. Ele tinha dito: vocês têm que se amar e parar de se devorar uns aos outros. Deus nos dá o Espírito Santo para que produza o fruto do amor, que vai resolver esse problema. O último ponto de Paulo aqui: nós temos que depender para tudo isso de nossa união com Cristo, porque vamos falar com franqueza, é muito difícil resistir às obras da carne e ver o fruto do Espírito em nós o tempo todo. Qual é a base para isso? Eu não tenho forças para dominar minha natureza. Eu já descobri isso. Eu não posso por mim mesmo dominar a minha própria natureza, o meu ímpeto, o meu gênio. Eu não consigo fazer isso. Mas de onde vem a força para isso? Paulo explica a partir do verso 24. Ele diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Queridos, Deus já providenciou a base e o fundamento para nós vencermos a carne e nos amarmos. A nossa carne e as nossas paixões, ele diz aqui no verso 24, já foram crucificadas com Cristo Jesus. Quando Cristo morreu na cruz há 2000 anos atrás, Ele levou naquela cruz a nossa natureza carnal, as nossas paixões foram crucificadas com Ele. Todas essas obras da carne que estão aqui, elas foram pregadas na cruz com os mesmos pregos que atravessaram as mãos e os pés de Jesus Cristo. Foram crucificadas com Ele, porque a carne, ela não se reforma, ela não se regenera, ela não se emenda. O tratamento é radical: morte. Não tem outra coisa para a carne. Você não pode regenerar a carne, fazer ela ser melhor. Não, ela é inimiga de Deus irremediavelmente. Só tem uma solução para ela: cruz. E Deus já fez isso há 2000 anos. Veja o versículo outra vez: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Tudo bem, pastor, isso foi há 2000 anos atrás. Como é que eu vivo isso hoje? Bom, Paulo já dá a resposta no verso seguinte, nos 2 versos. Primeiro, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se você diz que você vive no Espírito, se você diz que é cristão, seja coerente e ande no Espírito, que é o que ele vem dizendo desde o começo. Andar no Espírito Santo significa: encha-se do Espírito Santo, que ele vai transmitir a você o poder da cruz. É o Espírito Santo que traz os efeitos da cruz de 2000 anos atrás e aplica a você no presente. É o poder do crucificado para você mortificar a carne. É o Espírito Santo que traz para você. Então, se você diz que vive no Espírito, se você diz que é crente, então seja coerente e comece a andar no Espírito. E quando você anda no Espírito, Ele traz a você o poder da cruz e você mortifica a carne. Segundo a orientação de Paulo, resista firme. Verso 26: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Diga não para a carne. Diga não se deixe possuir de vanglória, de vaidade, de arrogância, que vai dar em todas essas brigas e confusão. Não provoque os outros, não tenha inveja uns dos outros. Em outras palavras, ele está dizendo: diga não, tome uma posição firme, sabendo que já foi crucificado com ele a nossa velha natureza, o nosso velho homem. Você pode dizer não. Aqui é a boa notícia do Evangelho, e com isso eu vou encerrar, vou para a parte prática. Você não tem que pecar, você não é obrigado a pecar. Infelizmente, às vezes nós ouvimos isso nas igrejas, que o crente peca por pensamento, palavra e obra, e o normal do crente é viver pecando o tempo todo. Eu quero que você me mostre isso aqui na Bíblia.
onde fica dizendo que a vida normal do crente, ele está pecando o tempo todo, pensamento, e palavra e obra. Há uma diferença entre nós termos uma natureza pecaminosa, essa está presente conosco o tempo todo, e você obedecer a ela. Você não pode se livrar da sua natureza pecaminosa, mas você não tem que fazer o que ela pede. Lembra do que Paulo disse no início? Ande no Espírito e você jamais vai cumprir a vontade da carne. É isso que ele está dizendo aqui. Diga não. Deus lhe deu o Espírito Santo. A sua carne já foi crucificada com Cristo. Creia nisso, se aposse disso. Você fica se apossando da bênção, declarando a bênção, né? Tomando posse da prosperidade, posse da vitória material. Faça isso aqui. Eu quero ver você tomar posse da vitória sobre o pecado. É muito fácil você tomar posse da bênção de que Deus vai. Tomo posse, Senhor, da bênção. Vou ser rico, eu vou ganhar a casa própria. Eu tomo posse, eu recebo. Vamos fazer isso com o pecado. Vamos começar por aqui, vamos? Quero ver você fazer isso com relação à natureza carnal. Tome posse da vitória que Deus já lhe deu em Cristo Jesus na cruz. E diga não ao pecado. Não. E comece a viver para Deus. E assim nós vamos vencer as obras da carne e produzir o fruto do Espírito, que é o que Deus espera de nós. Terminando, aplicações práticas para nós. Talvez nessa manhã algum amigo esteja visitando a gente e ainda não tomou a decisão de receber Jesus como Salvador. Se você ainda não tem Cristo como seu Salvador, se você não tem o Espírito Santo, se você não nasceu de novo, como é que você espera vencer a carne? A sua natureza pecaminosa. Como é que você vai se justificar diante de Deus por todas as obras erradas, mais pecaminosas que você fez na sua vida, de ordem sexual, de ordem religiosa, de relacionamento, falta de domínio próprio? A boa notícia para você é que Jesus Cristo, Filho de Deus, nos liberta não somente da culpa desses pecados, mas Ele nos dá o poder para nós vencermos esses pecados. E eu queria que você pensasse nisso hoje. Você não está aqui hoje de manhã por acaso. A pergunta é: como é que você vai vencer a sua natureza pecaminosa se não for pela presença do Espírito Santo no seu coração? Se você não tem a Cristo, você está perdido. Se você não tem a Cristo, um dia você vai dar conta a Deus de todas essas obras. E Ele diz aqui que quem pratica estas coisas não entrará no reino dEle. Mas eu sei que tem aqui muitos queridos que se professam cristãos e membros da igreja. Deixe-me dar uma orientação prática para vocês. Que tal você tirar a tarde desse domingo, hoje, para analisar a sua vida? Pega essa passagem, pega aquela lista de obras da carne e vai uma por uma, diante de Deus, com sinceridade. Adultério, prostituição, lascívia, e examina o seu coração. Senhor, eu fiz isso? Tem isso na minha vida? Lembre que isso se aplica não somente a atos externos, mas também coisas que passam na cabeça, como Jesus disse: quem olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Pode ser que você não cometeu adultério físico, mas verifique se não há o mental. Então passe por essa lista hoje à tarde, em temor diante de Deus. Em seguida, passe pela lista do fruto do Espírito, perguntando a Deus: Senhor, tenho isso na minha vida? Faça o seguinte teste com você: qual é a prova que eu tenho de que eu amo? Prova concreta. Tenho alegria na minha vida, nas coisas de Deus? Sinto paz com Deus no meu coração? Eu sou uma pessoa paciente? Posso dar algum exemplo da semana passada em que eu fui paciente, quando eu poderia ter estourado, mas eu pacientemente, por amor a Deus, eu aguentei? Sai fazendo isso. E depois, confesse a Deus o estado da sua alma e tome a decisão de se reconciliar com Deus e consertar o que precisa ser consertado em sua vida. Senão só ouvir esse sermão não vai valer nada. Você tem que fazer alguma coisa. Não são os ouvintes da palavra de Deus que serão justificados, mas os que praticam a palavra de Deus, esses vão ser justificados. Busquem em oração a plenitude do Espírito Santo.
e creia no poder da cruz e na sua união com Cristo. Tire a tarde para fazer isso. Essas listas não estão aqui por acaso. Elas servem exatamente como cheque para nós, para que nós examinemos a nossa vida. E que Deus nos dê a sua graça, a sua misericórdia, para que nós humildemente diante dEle confessemos os nossos pecados, nos reconciliemos, abandonemos aquilo que desagrada a Deus e sejamos cheios do Espírito Santo, guiados por Ele e andando no Espírito, para a glória de Deus. Fiquemos em pé, irmãos. Vamos encerrar com uma oração e a bênção.